Sim? Então, vamos começar. Podemos começar agora? Quando eu der agora, a gente já pode passar para o YouTube. Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular em Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão. Hoje vamos realizar uma live sobre o Estado e religião na América Latina. Na realidade, vamos tratar das relações entre Estado e religião. Temos hoje a satisfação de ter como convidado um dos maiores constitucionalistas europeus, o professor José Maria Porras Ramírez, que é catedrático em Direito Constitucional da Universidade de Granada, com quem eu tive a satisfação de conviver durante o período da minha vida, quando fiz pós-doutorado na Universidade de Granada. Olá, meu querido professor José Maria, como está? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, querido amigo. Estou muito contente de saludar-te. Antes de tudo, gostaria de agradecer-te, como ilustre colega, querido amigo, professor Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos, por tu gentil convite em participar deste webinar sobre Estado e religião, tema de discussão que hoje constrói uma nova ponte entre os continentes europeu e americano. Eu adoraria estar em São Luís, como em outras ocasiões, mas a pandemia que está devastando o mundo impede. Felizmente, estou com todos vocês, pelo menos graças à tecnologia que facilita essa comunicação. Perfeito. Como nós vamos discutir, nós tentamos adotar uma técnica mais descontraída para expor um tema tão sério e um tema tão complexo como é o da relação, ou das relações entre o Estado e as religiões. Professor José Maria, como é que o senhor explica o auge da religião no mundo neste momento? E é que o senhor atribui essa renovada presença das comunidades religiosas no espaço público? Este é um fenômeno muito interessante. Acho que posso afirmar que estamos testemunhando, como dizes hoje, um boom da religião no mundo, cuja influência pública e relevância social são cada vez mais significativas. Esse achado contradiz a tese secularista, de fato profundamente eurocêntrica, que previu seu desaparecimento, pelo menos no velho continente, o que deu origem à chamada exceção europeia. De acordo com isso, os processos acelerados de modernização científica e tecnológica, a transição das sociedades agrárias para as sociedades industrial e pós-industrial, levam inevitavelmente à redução, sem dúvida muito pensável, da insegurança existencial, que constituiu o terreno fértil tradicional para as religiões. O fortalecimento do Estado faz com que os poderes públicos substituam em grande parte as confissões nas tarefas que realizavam em questões como educação, saúde, assistência social, o que significava, pelo menos na Europa, uma privatização da esfera da ação das confissões que foram confinadas a administrar os meios de salvação, a prática dos rituais de adoração, um ambiente marcadamente materialista, competitivo, consequentemente bastante contrária ou estranhas aos princípios. Predominava na Europa uma visão negativa sobre as religiões, atribuída à memória traumática da resistência oferida por elas aos valores que emergiram do iluminismo, em particular aos direitos humanos, por seu conluio frequente com regimes autoritários, e também da sua habitual recusa em reconhecer e aceitar avanços e progressos científicos e tecnológicos. De fato, a hegemonia do individualismo, a extensão do espírito crítico e a globalização da economia de mercado propiciam uma libertação das estruturas do grupo, a um questionamento, ao desafio dos dogmas e regras tradicionais que as comunidades religiosas organizadas pregam. Tudo isso, acho, ajuda a explicar por que, pelo menos na Europa, há uma retirada acelerada das pessoas das
dessas formas de religiosidade institucionalizada. É um fato paralelo ao crescente interesse em explorar novas formas de espiritualidade, de natureza individualista, intimista, aprofundando as eternas questões sobre o significado da vida, o relacionamento com outros, busca respostas metafísicas sobre o sofrimento e a morte. Mas, apesar disso, paradoxalmente, há um ressurgimento da relevância pública da religião no mundo, especialmente na América Latina, devido a muitas razões que podemos analisar. Paulo, tenho problemas de escutar. Agora. Houve problemas tecnológicos. Quando a gente desliga, e agora liga, lembrei. De acordo com a sua análise, perfeito, a Europa ela constitui uma exceção dentro dessa perspectiva de associação, religião e Estado. Mesmo na Europa, estando fincado o Vaticano, que é a sede da Igreja Universal, da Igreja Católica. A quem o senhor atribui isso? Mas a Europa está muito secularizada. A vida é muito materialista, o desenvolvimento da economia, da sociedade, ha feito que hoje existe como se diz, uma fuga destas religiões tradicionais, destas comunidades religiosas tradicionais. E agora se adverte uma búsqueda mais intensa de formas de religiosidade mais intimistas, espiritualistas, de neo-xamanismo, fusões do budismo, outras formas individualistas, mas não coletivas, de religiosidade. Perfeito. Então, há essa perspectiva mais intimista, digamos assim, que acaba tendo uma ressonância maior da Europa e um compromisso menor com a agregação. E na sua percepção, qual o papel que deve desempenhar as religiões, as igrejas, as comunidades religiosas dentro de um Estado democrático de direito? Porque essa é uma questão muito séria, principalmente para a América Latina. Qual é a sua percepção sobre esse compromisso que as religiões devem ter com o Estado Democrático de Direito? Quais seriam as balizas? Sim. A diferença de que sucede na Europa, na América Latina, há grande ressurgimento da relevância pública da religião, por diferentes motivações. Em primeiro lugar, é a expansão missionária, muito importante em toda a América Latina, liderada pelos movimentos de renovação pentecostalistas e carismáticos, que encontram um terreno fértil nos setores mais vulneráveis da população, condenados à pobreza, à exclusão social. Em segundo lugar, é importante o fenômeno da radicalização fundamentalista de algumas religiões. Implica uma instrumentalização política do potencial de violência inata incorporada em muitas delas, o que motivou que conflitos profanos de origem a serem interpretados também no sentido religioso. É certo que os processos de descolonização e globalização, entendidos como a imposição uniforme da cultura e estilo de vida ocidentais, geraram em certos setores sociais de alguns países um desenraizamento profundo que levou à invocação da religião como elemento de reafirmação da identidade coletiva ameaçada. Ainda, a terceiro lugar, é necessário aludir
a extraordinária importância adquirida pelo notável aumento do fenômeno migratório, que ha tornado as sociedades homogêneas nas sociedades multiculturais, nas quais o elemento religioso se mostrou muito importante, endossando um suposto direito das minorias, às vezes de origem estrangeira, para preservar e respeitar sua identidade cultural. Mas, respondendo diretamente à tua questão, dito isto, pergunta importante, como muito bom assinalado o professor Ramos, qual é o papel que a religião deve desempenhar no Estado constitucional contemporâneo? Um Estado que não exige legitimação transcendente, que possui fundamento profano ou secular, vinculado à razão natural e à garantia dos direitos universais da pessoa, e que, para esse fim, estabelece a separação entre os poderes civis e religiosos. Um Estado que, não menos obviamente, é impactado por essa ascensão das religiões e que obriga a colocar a liberdade de pensamento, consciência e religião no centro de sua atenção, como canal, o suporte de resistência e tratamento dos problemas ou desafios que esse fato suscita. Perfeito. Eu agora tenho em consideração a questão da laicidade do Estado, principalmente na América Latina, mas se deixar de considerar também os países da América mais ao norte. Toda essa nova onda de renovação em termos religiosos ou processos migratórios, será que isso está colocando em risco a laicidade do Estado na América Latina, principalmente? Sim. Eu acho que devemos estar vigilantes. O papel da religião é ambivalente. É uma fonte de comunhão e confronto. As religiões expressam mensagens de paz, bem-vindo ao estrangeiro, respeito pelos outros, rejeição à violência e compaixão, contribuindo para o progresso ético das sociedades. Mas também as religiões podem conter mensagens sectárias, intolerantes, exclusivos, que promovem o ódio ou incitam a violência na frente de outras pessoas. Elas desempenham um papel que reforça a coesão social e a identidade cultural, mas também podem ser usados para justificar e legitimar políticas regressivas de direitos humanos. Isto em Iberoamérica se percebe claramente hoje em dia, assim em México, em Centroamérica e no mesmo Brasil, especialmente. Quer complementar ou posso continuar questionando? Questiona. Perfeito. Pode continuar. Que condições o senhor percebe em termos de razões religiosas para que elas possam ser admissíveis ou admitidas por todos, sem que a religião ela acabe representando em determinados momentos, ao invés de um instrumento de amor, de compaixão, de agregação, um instrumento de ódio? Uhum. Como dito, o Estado está impactado por essa ascensão das religiões, por esse boom das religiões, que obriga a colocar o direito fundamental à liberdade de pensamento, consciência e religião no centro de sua atenção. É uma liberdade que deve ser garantida nesse novo contexto, embora partindo da afirmação necessária do caráter secular, ou neutro, não confessional do Estado, que é chamado a garantir a igualdade de liberdade e a liberdade de todos, pela qual há conhecimento de todas as suas expectativas e necessidades. Portanto, um regulamento desenvolvido pelos poderes públicos somente se revelará justo se adotado permitindo
uma formação democrática da vontade constituída em deliberação, dialogicamente, com todas as partes interessadas, cuja participação deverá ser reconhecida. Isso também exige atenção às razões religiosas, que, no entanto, devem ser, como disse o professor Ramos, traduzidas em razões seculares, universalmente admissíveis por todos, incluindo aqui os cidadãos não religiosos. Não surpreende que o Estado deva estar aberto às contribuições que a religião pode oferecer à sociedade e à política, como observando nas lutas incentivadas a favor dos direitos, particularmente os de natureza social, nas ações a favor da inclusão das minorias, contra as diferentes formas de injustiça e tirania ou atenção aos excluídos. É um fato incontestável que muitos movimentos sociais, exigindo condições de vida mais dignas, têm raízes ou motivações religiosas. Eles ajudam a construir uma ética cidadã e reforçam os valores ou princípios do Estado constitucional dentro da estrutura do mundo globalizado, construído a partir da lógica exclusiva do mercado e, portanto, com grande necessidade delas. Nessa perspectiva, o princípio da separação igreja-Estado, quando interpretado com muito rigor, talvez tenha sido exagerado. Certamente o Estado democrático deve ser neutro diante das diferentes visões particulares do mundo. A visão religiosa é uma visão particular do mundo, mas deve reconhecer e admitir a religião como ator na vida pública. Sim, ela deve estar ciente de que muitas propostas religiosas reforçam seus fins, contribuindo para a conquista dos objetivos que foram estabelecidos. Portanto, deve ser promovida uma aprendizagem complementar, favorável à inclusão e não à exclusão das comunidades religiosas, que vai além de uma compreensão rigidamente secularista da modernidade, profundamente limitada, eurocêntrica, pois considera a religião uma espécie de relíquia pré-moderna, arcaica, para superar o venir, que não deve ser levada em consideração. Portanto, é necessário que a comunidade política se abra às contribuições que as religiões façam, desde que sejam aceitáveis para todos e não questionem os valores e princípios universalistas sobre os quais repousam. Eu acho que é por isso que, como é indicado, entre outros autores, Jürgen Habermas, do Estado secular devemos passar para o Estado pós-secular, que aprecia e valoriza a relevância do fator religioso na interpretação dos conflitos globais e que aceita a presença no espaço público deliberativo das igrejas e comunidades, mas sem ter que assumir ou se identificar com seus postulados. Portanto, é necessária a cooperação entre os cidadãos religiosos e cidadãos seculares, o que exige a libertação dos preconceitos e dos antigos esquemas mentais do passado, enraizados em um paradigma interpretativo que precisa ser superado. As concessões religiosas devem ter seu lugar na democracia deliberativa, ajudando a preencher o seu déficit motivacional nas tarefas de defesa e promoção de direitos, a fim de reforçá-las. Sem dúvida, as ideias de justiça, dever, responsabilidade, dignidade, solidariedade, que têm um vínculo claro com a tradição religiosa, contribuem para uma melhor construção e desenvolvimento do Estado constitucional. Então, efetivamente, as religiões elas têm um papel relevante nas democracias, principalmente nas democracias deliberativas avançadas, até mesmo por tudo que o senhor acabou de falar. Qual é, atualmente, o papel da religião na Espanha? Vamos tentar fazer uma análise comparativa
entre o papel da religião dentro da comunidade espanhola e dentro da comunidade brasileira. Nós temos, são comunidades, são estados diferentes, são sociedades diferentes, com perspectivas bastante diferentes, mas qual é o lugar da religião hoje na Espanha? Qual é a contribuição que a religião confere ao aprimoramento ou não do Estado democrático espanhol? Uhum. A religião católica é estado abrumadoramente dominante, majoritária do Estado espanhol, através da história. Mas agora, Espanha é parte dessa exceção europeia. Esse processo crescente e rápido de secularização se nota perfeitamente na Espanha. Segundo as estatísticas que podemos ler, a população se confessa cada vez menos crente, cada vez menos praticante da religião, e ao mesmo tempo não é uma sociedade não religiosa, mas uma sociedade que tem a intenção de buscar outras realidades, como digo, de caráter individualista, espiritualidade novas, que em certo sentido supõem um retrocesso essa volta à natureza, essa volta ao neoxamanismo, essa volta à conexão espiritual com objetos ou partes da natureza. Mas agora a contribuição da Igreja Católica à democracia espanhola ha sido naturalmente determinante, porque como existe em Brasil, é a confissão abrumadoramente maioritária. Existe uma pequena proporção de muçulmanos, de crentes no Islã, de judeus e de evangélicos, mas é uma desproporção muito considerável quando se faz uma comparação com o número de crentes da Igreja Católica. Mas de Brasil não posso falar, devo falar o professor Ramos. Sim? Deixa eu ver. Agora. Conseguiu entrar? Perfeito. Deu um problema técnico aqui, eu tive de entrar rapidamente por outro sistema, mas vamos continuando. A gente vai aprendendo com a tecnologia. Eu lhe atrapalhei nesse momento. Sim, a Espanha é um estado religioso, foi onde parou que eu estava ouvindo. Agora, a religião, como outras partes da Europa, é em descenso. É um descenso muito apreciável. É uma secularização, uma materialização da vida, mas isto não supõe uma perda de sentimento religioso. Agora é uma búsqueda diferente da religiosidade, a parte separada das confissões tradicionais, das comunidades organizadas, das formas habituais de professar a religião. Esta búsqueda do individualismo, do intimismo, a vezes de origem oriental, budista, New Age, está em crescimento em Espanha, mas ainda em toda a Europa. E a sua leitura como europeu, como estudioso do assunto, por sinal, o professor Ramírez é autor deste livro sobre direito da liberdade religiosa, é um livro importante, e também tenho a satisfação de dizer que eu traduzi uma obra do professor sobre integração supranacional, em que há também elementos sobre religião. São publicações muito interessantes do professor Ramírez. Como estudioso dessa questão, como é que o senhor vê o Brasil nesse contexto da interferência ou da influência religiosa no Estado diante das peculiaridades do próprio Estado brasileiro? O Estado brasileiro já teve uma religião oficial,
principalmente durante o Império, obviamente, a religião católica, com a República esse contexto mudou, mas na contemporaneidade, nesse momento que estamos vivendo no século XXI, são as igrejas evangélicas que elas passaram a assumir um papel relevante. Como é que o intelectual europeu observa essas questões? Difícil de tener una opinión sobre Brasil como estrangeiro. Devo ser respetuoso com meus amigos e irmãos brasileiros e não sei se devo falar de qual da situação do Brasil vista desde a Europa. É uma situação muito diferente. Existe uma confusão do religioso e do político, manifestações contínuas do presidente federal, importante presença de setores evangélicos para justificar, legitimar as políticas do presidente. Isto se observa não só em Brasil, se observa em Guatemala, Salvador, uma forte presença de evangélicos pentecostalistas, mas ainda agora em México, o presidente López Obrador, teoricamente um senhor de orientação de sinistra, tem uma referência constante à importância da fé, de Deus, está esposado com uma importante política membro da confissão evangélica, e há uma utilização recíproca da religião e política para justificar e legitimar políticas, decisões políticas do governo. Isto é um certo retrocesso, Sim, era justamente isso que eu ia perguntar, uma das nossos últimos questionamentos. Então, nós podemos avaliar esse tipo de comportamento na seara política como um retrocesso diante, digamos, das balizas traçadas pelo Estado Democrático de Direito, pelas liberdades, ou pela expansão mesmo dos direitos. Sim. Una grande aportação do iluminismo é a consideração que a religião pertence à esfera privada. Não tem que ter participação na esfera pública e menos na esfera política. O Estado tem uma legitimação própria, não depende da divindade, não se permite às confissões entrecruzar-se com as decisões políticas que adotam os poderes públicos e, em cambio, na América Latina se observa uma confusão constante, líderes políticos que professam a religião e que fazem manifestações, as suas mítines de política, de religião, tudo junto. E isto, para um europeu, é muito chocante. É uma sensação surpreendente. Sim, até mesmo porque depois da Segunda Guerra Mundial, com todos os problemas, passaram a ter outras diretrizes, uma grande preocupação com o bem-estar da população e passaram a resguardar como um patrimônio, né? É isso que se passou a entender como Estado Democrático de Direito. E nós, aqui na América Latina, ainda estamos engatinhando, creio, nesse processo com avanços e recuos. E principalmente porque algumas indicações vêm de países bem desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos, com políticas ultraconservadoras, que acabam se associando a congregações religiosas mais restritas em termos comportamentais. Sim. Este mensagem ultra-religioso que ha penetrado na América Latina promove resignação. Como todos somos conscientes, na América Latina subsistem situações de exclusão social, de pobreza importante em muitos setores sociais. A Igreja Católica ha promovido a teologia da liberação, da luta contra a injustiça, a promoção da dignidade do ser humano, com um ativismo muito importante.
os Estados Unidos han promovido, em cambio, a penetração das confissões evangélicas, em princípio estranhas ao Brasil, estranhas a México, a Centroamérica, e promovem uma teologia da resignação social, autorreferencial. Isso é realmente importante, essa questão da resignação, de a população se conformar com sua realidade, quando na realidade ela deve lutar para transformar essa realidade, para melhorar suas próprias condições de vida, né? Criar condições para superar problemas. É algo que nós precisamos desenvolver realmente, não somente no Brasil, como em toda a América Latina. Inadmissível ter um país como o Brasil tão rico, não só sob um contexto natural, mas também com recursos humanos fantásticos, não distribuir a renda entre a sua população, dando dignidade a todos. Isso realmente é algo que nos envergonha diante dos países que alcançaram esse patamar. Sim. Meu querido professor Ramírez, ha sido um grande honor, ha sido uma honra tê-lo aqui conosco nesse curto espaço de tempo, mas necessário, porque nós sabemos o quão é dinâmica a vida, quantas atividades todos nós temos, e foi muito agradável discutir um pouco sobre essa questão das relações entre Estado e religião, tendo em consideração o Estado democrático de direito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa discussão. Um grande abraço. Obrigado. Abraço. Terminamos.